mais uma Acessibilidade Meu Mundo, Dr. Coutrin, o eterno promotor do idoso. E mais uma vez com ela e o Cabrandão. É um prazer recebê-los. Prazer é meu, agradeço o convite, é uma satisfação estar com vocês novamente. Parabenizar pelo programa, né, o podcast Acessibilidade Meu Mundo. A gente trouxe esse podcast para falar sobre acessibilidade, sobre as minorias, para alcançar ainda melhor a sociedade. Dr. Coutrin, Ilka, a gente vai debater hoje aqui a acessibilidade nas promotorias e falar um pouquinho da sua carreira. Dr. Coutrin, fala um pouquinho aí da sua carreira para gente que está ouvindo e assistindo a gente. Na minha carreira enquanto promotor de justiça, né, porque antes disso eu fui servir o Exército, fui cabo do Exército, depois eu fui para Vale do Rio Doce, fiquei 6 anos na Vale do Rio Doce, eu concluí o curso de Direito, eu passei no concurso do Estado, área de administração, e em 93 eu toquei isso no concurso para promotor de justiça. Minha primeira comarca foi Passagem Franca, depois eu fui para São Luís Gonzaga, Lago da Pedra, Balsas, Pedreiras, Codói e São Luís, a qual eu estou há 17 anos. Aí. E já tem quantos anos? 33 anos. É uma história, né, Max? É uma história, quase minha idade. É uma grande história. E eu estou muito feliz de também estar aqui, né? Inclusive, a gente teve alguns trabalhos juntos, né, doutor Coutrin? Quando eu estive coordenadora lá também do Conselho do Idoso, e nós tivemos vários momentos de trabalho e conheci, além do profissional, o ser humano, o José Augusto Coutrin Gomes, onde todo mundo tem o maior orgulho e respeito em conhecer, em ter trabalhado com você. Eu queria saber um pouquinho quais são os desafios, né, dessa trajetória, de ter escolhido essa função que não é fácil, né, que a gente sabe. Quando eu falo assim, foi bem por acaso que eu fui para o Ministério Público, né, como promotor de justiça. Porque na década de 80, quando eu O fiz senhor não esperava passar? Não era esperar passar. Quase não se falava no Ministério Público na década de 80. Então, eu peguei justamente a transição, a nova Constituição, que hoje já está com mais de 30 anos, né? A de 88, nós está justamente naquela transição. E foi lá que o Ministério Público atual, no formato atual, ele conseguiu se formar. Começou a se exigir a presença do Ministério Público em todas as comarcas do país e a exigência de concurso. Então, quando iniciou, quase não se falava na universidade, apareceram os concursos, que aparecia a gente fazia. Eu tinha feito um concurso para analista da Justiça Federal, analista da Ministério da Procuradoria-Geral da República, e fiz tudo junto, na mesma época. Só que eu passei nos 3, mas primeiro me chamaram para promotor de justiça, e depois que eu iniciei a carreira, eu gostei muito, principalmente porque a carreira da gente ela tem início no interior do estado. Eu conheço o Maranhão inteiro, todo o estado do Maranhão, e terminei de completar a visibilidade geral quando eu fui presidente da associação nossa por 4 anos. Então, eu posso falar de forma bem tranquila sobre a realidade dos nossos estados e os nossos problemas. Doutor Coutrin, nessa trajetória de fazer a missão ser cumprida do Ministério Público, o que foi mais doloroso, o que foi mais prazeroso nessa caminhada? Eu falei, a gente pegou uma transição. Então, a primeira dificuldade foi a afirmação da carreira, se fazer respeitar nos municípios onde atuou, porque ainda era muito forte a questão do poderio político, ainda hoje, né? Mas naquela época ainda era mais aflorada. Então, a gente entrar para combater alguns abusos, isso gerou alguns desconfortos. Assim como combater criminalidade também, né? Crimes de pessoas que tinham recursos. Eu enfrentei muito isso em Balsas, né? Recebi algumas ameaças, mas isso faz parte da profissão. Até porque no interior
ainda hoje, em Balsas não, mas em pequenos interiores, se trabalha muito com vara única. Isso traz um assoberbamento de trabalho e você mexe com vários tipos de ação, né? Criminais, cíveis, e isso, né? A carreira ela tem início justamente pelas comarcas menores, que a gente chamava, que é de instância única, né? Que você está falando que um juiz, um promotor. Lá ele é clínico geral, ele atende de Faz tudo, tudo. né? Como eu sempre Pronto. digo, você está aqui, atende um vereador que está reclamando que o prefeito está, de alguma forma, lesando o patrimônio público, e ao mesmo tempo chega uma mãe dizendo que o hospital não tem gesso porque o filho está com o braço quebrado, e assim vai. São Questão não várias ter vaga na situações, né, educação, doutor? e idoso que teve foi violado no seu direito. Então surge tudo ao mesmo tempo, você tem que ter um olhar bem amplo. Doutor Coutrinho, hoje, no seu olhar, realmente o Ministério Público tem uma independência? Esse termo independência, na verdade, nenhum dos poderes da República tem. Apesar da Constituição falar independentes e harmônicos, mas Mônicos. o que a gente está vendo hoje, e ficou bem aflorado, que, na verdade, sempre existiu, existe autonomias dentro de uma esfera administrativa, organizacional, financeira, mas na atuação não. E é bom que assim seja, porque tem um que se chama freios e contrapeso. Um fiscaliza o outro para que nenhum poder se sobreponha ao outro. E só assim nós firmamos realmente uma democracia real. Você já viu o símbolo da balança, né? Então, aquela balança, aquele fiel da balança tem que estar perfeito, porque se desequilibrar significa que está em risco é a própria república, é a própria democracia. E com esse tema, assim, de acessibilidade, o que o senhor enxerga o Ministério Público, as ações, o que poderia ser feito? Assim, você como cidadão também, né? É o seguinte, que isso também é fruto da própria Constituição, que muito pouco se fala, né? Foram conquistas sociais. E a nossa Constituição foi uma das mais avançadas no mundo, né? Exigiu que fossem tomadas medidas, políticas públicas em favor das minorias. Quando se fala em minoria, é importante que dizer que tem pessoas que confundem, né? Minoria com quantidade. Se fala minoria em termos de poder, força, Acessibilidade? de força. Então, assim, você pode ter muito maior número de pessoas, mas ele tem pouca chance de mudar uma realidade. Por isso se chama minoria, ele precisa É o que ser amparado. a gente tem debatido nos programas. A gente tem uns mecanismos, mas pouca gente tem um acesso e saber como buscar. E muitas vezes isso não é trazido para o povo, como buscar, como acionar, né? E isso dificulta que isso seja cumprido, as leis sejam cumpridas. A gente tem uma das melhores constituições, como o senhor salientou, mas a gente tem uma dificuldade de fazer com que isso seja cumprido, né? O senhor teve um papel de grande destaque na promotoria do idoso, né? Já falo idoso, né? Já está numa idade avançada, muitas vezes se entrava com um procedimento na justiça e aí pela demora, né, no nosso às vezes nem a parte nem conseguia ter o direito líquido ali para, né, é, reivindicou aquilo, mas não poupou, não usufruiu, né, daquilo. Então é um problema que a nossa justiça, eu vejo que ainda enfrenta no Brasil. Nós tivemos avanço significativo em termos de legislação, como você está dizendo, né? Depois a Constituição, que trouxe o regramento geral. Nós tivemos a lei de acessibilidade, né? A lei de inclusão, o Estatuto da Pessoa Idosa, proteção à mulher, né? Que é a Lei Maria da Penha, a questão da lei contra o racismo. Então, tudo isso aí veio para de alguma forma, amenizar os preconceitos e as piores formas de violação desse direito das minorias, como eu estava falando ainda há pouco. É evidente que existe uma distância em o que está na lei e o que acontece na prática, né? Cuidado que você tem que ter para aquilo não virar letra morta, virar apenas um papel.
E quem pode mudar essa realidade são aqueles que estão envolvidos na causa. Então, por exemplo, pessoa com deficiente físico, cadeirantes, por exemplo, se une, se tem uma entidade formadora, uma sociedade civil organizada, educação desde o princípio, desde lá da educação básica, né? Fazer conhecer dentro dos poderes, dentro das instituições, dos demais órgãos, a importância de dar prioridade àquelas ações. São pessoas que não podem esperar mais. Então, se você tem um critério de de qual vou julgar primeiro, o primeiro critério é esse: qual desse grupo aqui é o mais vulnerável? Então, esse teria que ser dado mais atenção. Prioridade. Isso aqui em São Luís, nas grandes comarcas pelo país, nós temos as varas especializadas, as promotorias especializadas, delegacias. Mas quando se envolve o interior do Estado, quando tu falaste em única, aí ele tem que eleger aquilo que é mais importante ou não. Doutor, o senhor trocou num assunto que não interessa só para as pessoas de mobilidade reduzida, pessoas com deficiência. A questão prioritária de tramitação realmente funciona? Olha, eu não sei como está aqui Ponto de interrogação. é para funcionar. Por exemplo, quando nós lutamos muito para que fosse instalado a vara da pessoa idosa, né, de proteção à pessoa idosa, porque o estatuto exigia que tivesse as delegacias, as promotorias, defensorias e a vara da pessoa idosa, para justamente não ficar sendo distribuído pelas determinadas outras funções, seja criminal, seja civil. Então, isso certamente dificultava, mas esse foi o último dos órgãos que foram criados. Evidentemente, nós estamos muito longe do ideal. Estamos muito longe de nós por uma série de circunstâncias, porque não adianta eu criar, não adianta eu colocar os melhores instrumentos, os melhores equipamentos, se aquela pessoa que vai ali conduzir não estiver preparada adequadamente e não tiver também vocacionada para atender aquele tipo de público. Isso faz toda Toda a a diferença. diferença, né, Eu doutor? concordo com Vossa Excelência quando Vossa Excelência fala de vocação e responsabilidade com aquele público, né? E eu vou aqui sem nenhum medo de dizer que tem colegas seu que está preocupado só com o vencimento do mês e não atende a população da maneira que deve, porque, né? A gente, como o senhor sabe, eu também sou usuário do Ministério Público, então eu vejo isso. Às vezes a falta de compromisso e a vontade de fazer. Como eu falei, né, vocês têm que se descobrir talentos, eu sempre luto por isso. Às vezes, e foi até tocado por um ministro agora, às vezes você tem mais habilidade para trabalhar numa parte de patrimônio público, você é mais técnico. Ou então você gosta de trabalhar na parte criminal, processar os outros. Sim. Ou então você é apenas burocrata, só quer trabalhar com Sim. computador. Quer atender o público, existe um dispêndio de energia, de atenção. Então você não atende uma pessoa com deficiência, somente uma deficiência que é atingido a mente, ou uma pessoa idosa, da mesma forma que você conversa com qualquer um outro. Você tem que ter atenção, você tem que saber ouvir, que é o mais difícil Sim. para todos nós hoje. Ninguém quer mais ouvir ninguém. Nós vivemos num mundo de individualismo. Então, você romper essas barreiras são importantes. Eu, como eu digo sempre, não está se dando bem, não é sua praia, vamos Pois usar esse é. termo. Tem que Troque com algum procurar, colega né, que doutor? acha Vai que tem mais interesse nessa área, porque ele vai trabalhar exatamente. melhor, ele vai desenvolver melhor, ele vai trazer aquilo que a sociedade espera, porque nós, antes de tudo, de carregar um título, nós somos servidores públicos. Nós estamos para servir o público. E é muito difícil, assim, hoje em dia os promotores terem essa receptividade com as pessoas. Ter sensibilidade A também, acessibilidade, ter o acesso. acesso com as Sim. pessoas, porque várias promotorias, as portas são fechadas, eu observo. Era diferente da sua, quando promotor do idoso, quando esteve promotor do idoso, onde nós tínhamos todo o acesso. E aqui eu posso falar. Tanto o acesso de telefone, quanto o acesso quando você ia até o Ministério Público, quando você solicitava uma reunião, o doutor Coutrin sempre estava
disponível para a gente. Quando não tinha uma agenda, ele procurava, ele encaixava. Então, todos aquelas demandas que a gente tinha, né? Então, a gente conseguia, na época, resolver. Hoje em dia, eu não sei como tá, porque eu e, também não e, trabalho mais na área. e o interessante, eu tive com o Dr. Couto menos de um ano, né? Resolver um problema particular. E a gente tem que ser muito proativo em dizer logo o que é. Aí a gente vai logo falando, Dr. Couto, não, mas como é que tá a família e tal, com aquela calma, né? Então, isso que tu tá falando, os promotores, eles vão no automático, né? Tem que ter aquela sensibilidade de Né? conversar, de saber aquele caso, porque nem todo mundo o caso é igual, né? Aí Às vezes o passa, assunto é igual, né, doutor? tô te Mas falando, passa por uma administração, eu disse antes, porque nós saímos de uma universidade treinadas para aplicar o direito. Mas o direito ele não está distante da realidade social, das ruas, que acontece. Então, eu sempre digo o seguinte, uma preocupação que eu tenho com o futuro dos que vão entrar ainda na instituição, seja como delegado, promotor, defensor, não importa, que vai servir alguém, ele sair de uma bolha, porque hoje se vive bolhas. Então, às vezes, como eu digo assim, são filhos de shopping ou filhos de condomínios fechados, que não conhecem uma periferia, que nunca viu a realidade, fato é se trancando cada vez mais por conta da violência. Fugir, né? Quando você vai para uma instituição que você tem que fazer justamente o contrário, como eu digo sempre, se você vai atender, me pediram uma vez para dar uma palestra para quem estava entrando, eu digo, olha, eu vou aqui, não vou falar sobre direito, mas vou dizer uma coisa para vocês, quem não gosta de gente fedorento, mal vestido, desdentado, então, calor, tem gente que não gosta de calor, não quer suar, então você está no lugar errado, procure outra profissão, abra oportunidade para quem possa entregar um trabalho melhor. E eu estou dizendo isso não diminuindo ninguém, pelo contrário. Nós temos grandes lembrar aqui das denúncias colegas. que o senhor ia, né? Perfeito. Você sair da zona de conforto. Ia Ficar no pessoalmente, ar-condicionado né? é muito Ele gostoso. ia pessoalmente. pessoalmente visitar aquele idoso para saber em que condições que ele estava, como era o tratamento, como a família estava agindo, atuando, e de lá já saía, às vezes, até Doutor Cudrim, e o até Solar do preso, não era, Outono doutor? foi um grande parceiro, né? A Casa de Abrigo, o Solar do Outono, foi um grande parceiro para recolher idosos. Vou melhorar esse termo, né? Porque recolher parece coisa assim, um objeto, né? É. Mas isso é assim, que antes se usava o termo asilos, mas esse é um grande problema que nós temos. E no Brasil todo, mas aqui em particular. Hoje se chama instituição de longa permanência para pessoas idosas. Então nós temos pública, uma do Estado, que você acabou de falar, o Solar do Outono, uma do município. O Estado, para atender todo o Maranhão, com 40 vagas. Todo o Estado do Maranhão. O município de São Luís, com 1 milhão de habitantes, tem uma com 20 vagas. Nossa população idosa do estado do Maranhão, ela está girando em torno de 12% da população. Se você pegar 1% dessa população como hipervulnerável, você já vai para 100 mil. Tranquilamente, que precisa de alguma assistência. Então, nós temos uma carência de vaga gigantesca, principalmente para aqueles idosos que foram abandonados pela família, ou que estão sofrendo de alguma doença muito grave, chama grau 3, que está completamente dependente da ajuda. Nós temos um grande problema com essa questão das vagas. Doutor Coutrinho, o senhor ganhou um grande destaque. Hoje o senhor está em qual promotoria? Só para esclarecer para nós. Eu estou na defesa do patrimônio público e de combate à improbidade administrativa. Essa é a promotoria que eu estou atualmente, que atua tanto na prevenção como na repressão da questão do gasto trato com a coisa pública. Como é que Ilka já até fez essa pergunta, mas eu vou assim reforçá-la. Como é que a promotoria ela está tratando a questão da acessibilidade? Bom, eu posso falar enquanto eu tive
Na verdade, o idoso ele não precisa de acessibilidade. Quando se fala acessibilidade, não está se falando só no caminhar, no ir, não está se falando de mobilidade, né? A ter acesso a direitos. Eu, por exemplo, estou tocando, estou escrevendo muito sobre isso, um recorte aqui, a questão cultural, por exemplo. Até onde essas minorias que têm acesso a uma, seja como uma pessoa que fornece na questão cultural do Estado. Então, quando se fala em acessibilidade, estamos falando de direitos, coisa que precisa necessariamente poder público. O poder público Da precisa entender fiscalização do Direitos a poder tudo, público. né, doutor? não Tanto só, saúde, não só cultura, tudo. fiscalização, mas sim atuação efetiva, porque as políticas públicas passam pelos. Então, Doutor, primeiro, ele precisa ser a agenda desse. Na época da discussão das eleições, ninguém lembra de tocar nisso. Passa assim, já passando. Mas é a hora que se tem das realidades, sim. O que, é que você vai falar sobre isso? Qual vai ser a atuação em relação à acessibilidade, mobilidade urbana, a relação à pessoa idosa, à pessoa com deficiência? Como é que você vai fazer? Hoje a gente tem Seus uma. planos de trabalho, né, doutor, durante a gestão. Hoje a gente tem uma secretaria municipal da pessoa com deficiência, né? O nosso prefeito ele implantou essa secretaria, né, para que atendesse o público, né, PCD, né? E a gente vê essa deficiência da, da pouca movimentação, atuação, né? Porque, como o senhor falou, não adianta ter e não fazer, né? Fala assim, precisa. Eu identifiquei lá na época, fui para trabalhar na pessoa idosa. A primeira coisa foi saber o que é isso. Entender como é que se trabalha com a pessoa idosa. Entender como estava a estrutura fora do Ministério Público. Tem o que se chama rede. Rede de proteção à pessoa idosa, que é formada por diversas instituições, dos mais diversos órgãos, e a gente sempre atuava em rede. Você tem uma força muito grande. Então, o PCD, não sei se tem rede da pessoa com deficiência para atuação, parece que tem. Tem sim. Então, essa rede é fundamental. A organização é fundamental. Não adianta eu ficar falando isoladamente. Preciso ter aqueles que possam fazer realmente. O que é que eu quero dizer com isso? Um grupo interessado em agir, né, doutor? O poder público, ele trabalha com orçamento. Pode inventar. Orçamento. Orçamento geralmente é o lençol público. Olá. Está longe? O orçamento, é porque eu começo a falar com a mão e esqueço que eu estou. Quando você fala em orçamento, é como um lençol curto. O que quer dizer com isso? Ele não abrange todas as prioridades, tudo o que ele quer. Então, por exemplo, eu estou aqui entre melhorar a acessibilidade à mobilidade urbana, como o problema da questão das nossas calçadas, transporte público. Ao mesmo tempo, eu tenho aqui uma estrada, um povoado tal que está pedindo. E como é que ele vai agir? Grupos de pressão. Grupos de pressão é que vão fazer esse agente público, esse gestor, a se movimentar. E o que são grupos de pressão? Geralmente sindicatos, associações fortíssimas. E luta, olha, se você não vai fazer, na próxima você não tem voto. Nós vamos começar a entrar com ações contra você, começar a expor, aí isso gera um desconforto. Então, se você não souber, como tu disseste no início, Maxwell, tu falou uma coisa interessante. Não adianta ter na lei se ela não ser efetiva, se tiver efetividade. Então, para ter efetividade, também a gente não pode esperar só daquele gestor. A partir de quem precisa. Olha, eu tenho um direito, estou conseguindo. Vamos cobrar, né? Vamos cobrar. A gente, para resumir o que o senhor fala, o Ministério Público ele precisa ser também provocado, né, para que ele possa atuar muitas vezes. Não necessariamente. Não necessariamente. Às vezes a gente tem que ser provocado daquilo que a gente não conhece, não teve realidade. Mas se você tomar ciência, independente de ter sido provocado ou não, você pode agir o que se chama no direito de ofício. Ofício. De ofício, certo? Mas o adequado mesmo é que seja provocado, porque quem provoca tem como cobrar, certo? Tudo tem feito, eu vejo que há uma melhora de formato
Nós estamos com um problema muito grande hoje, que nós estamos com uma carência de 80 promotores no Maranhão. Então, agora está se abriu o concurso, então está com uma falta, Qual foi principalmente o no último interior. concurso, Está doutor? com 12 anos do último 12 concurso. anos. Então, gerou... Qual foi o fenômeno que ocorreu? Além das aposentadorias, muitos dos que passaram de concurso não são maranhenses. Só 7. Então, geralmente, eles vêm, às vezes tem uns concurseiros que passam aqui, passa ali, passa ali. E às vezes ele quer ficar perto de casa, quer ir para um estado, né, que ele entende, onde ele vai se adaptar melhor. Isso vai gerando, tá certo? Esses espaços. Então, por exemplo, hoje nós temos promotores respondendo 4, 5 comarcas. Tocar 100, 150 quilômetros, de um lado para 200 quilômetros, várias vezes ao dia para poder atender. E isso, de qualquer forma, vai ser amenizado a partir do ano que vem com o ingresso de está tendo um concurso, está aí acontecendo. No próximo ano deve ingressar alguns colegas novos para atuar com marca. Fazer uma pergunta provocativa, como eu faço em todos os meus episódios. Responda da maneira que o senhor achar melhor. Na promotoria existe jeitinho brasileiro? Primeiro, saber o que é o jeitinho brasileiro que tu fala, né? O jeitinho brasileiro é esse de ter quem, de alguma forma, benesses não ilegais. Agora a gente vai receber aqui o drink do nosso patrocinador, Vida La Vida Bartender, nesse momento. Você vai experimentar. Estamos chiques hoje, né? Também no patrocínio do Spa da Leila, FACAM, Faculdade do Maranhão. Tá? Eu pedi aqui nosso patrocinador justamente para o pessoal pensar, né, na resposta. O Ministério Público, vamos imaginar que a pergunta se refere a coisas ilegais, ou beneficiar porque pessoas são mais importantes do que a outra, ou porque eu vou fazer caminhos tortuosos. Se for nesse sentido, eu posso dizer que não posso garantir a todos que todo ser humano tem suas falhas, mas é uma instituição muito séria, o Ministério Público. Você não ouve falar, raramente você ouve falar alguma, graças a Deus que é assim, né? Raramente, talvez as instituições públicas que menos se falem, desvios de conduta, né? Muito pouco se fala, porque realmente existe um rigor muito grande, existe um compromisso grande também da instituição. Perguntando logo onde ele está, qual é a promotoria que ele está? Investigando. Até pela nossa amizade, eu vou reformular essa pergunta. Né? Por exemplo, quando um colega diz assim, olha, é o seguinte, a gente vai reclamar do serviço, o serviço foi prestado 80%. Não tem como prestar 100%. E aí é o exemplo que eu dou. Não dá para mim andar na minha cadeira de roda com 3 rodas, tem que andar com as 4. E aí quando o promotor diz um negócio desse para mim, ele está se negando a fazer o trabalho dele e favorecer a outros. Vou te dar um exemplo da minha promotoria, por exemplo, a que eu estou atualmente. Não depende só de mim a questão das investigações. Por exemplo, nós recebemos isso praticamente diário. Informações que determinado gestor, determinado político está desviando dinheiro, está fazendo licitações de forma contrária. Nós precisamos de avaliações técnicas. O promotor ele não tem que saber tudo. Então, às vezes, são questões muito voltadas para uma contabilidade, ou então uma questão que você precisa de um engenheiro que verifique se realmente aquela construção se foi adequada aos valores que estão cobrando, ou cumpriu o formato de construção colocado do projeto. Então, isso nós precisamos de avaliações técnicas, você trabalha só. Então, aí, por exemplo, o promotor pode atuar rápido, mas essa solução técnica, às vezes, demora. Por quê?
porque o número de funcionários é muito pequeno, muito reduzido para o estado todo. Mas hoje nós temos 4 funcionários para atender o setor técnico do Maranhão inteiro. Então, uma avaliação que demora. E nós não podemos também, de forma soldada, um promotor pode fazer isso, ingressar com ações temerárias, que Sem se ter chama. também. Porque quando você entra com uma ação, você está ou chamando alguém de improbo, você está acusando alguém de improbo, que é muito grave, então você está acusando alguém que ele praticou um crime. Ninguém quer ter seu Sem nome provas não colocado pode, sem ter né, doutor? elementos Sim. baseados em dados técnicos para que você possa atuar. Isso pode acontecer, isso é comum, mas não que o colega vai deixar de atuar. Tá, eu vou deixar Alguém gostou do drink, senhor, hein? o drink tá muito bom. Um abraço para minha amiga Isabela. Muito bom, viu, Isabela? Maravilhoso. Um abraço para meu amigo promotor Ronald, da promotoria da pessoa com deficiência. Né? A gente teve esse contato essa semana. O espaço está aberto para o doutor Ronald vir aqui também, nos responder algumas indagações sobre, porque a população da pessoa com deficiência hoje no Maranhão ela é muito grande, né? E o Ronald tem tentado, na medida do possível, hoje respondendo por 2 promotorias, não sei se a doutora Ana Tereza já retornou. Não, ele continua com as 2. Inclusive, é bom reforçar que o Ronald é um grande colega, é um dedicado, conhecedor da matéria, esforçado, é um dos que nós o admiramos pelo trabalho que ele desenvolve. Sabemos das dificuldades que ele tem, como bem disseste. Hoje ele está sozinho, atuando nas 2 promotorias, e mesmo quando estão os 2, não são suficientes para atender toda a demanda, porque nessas promotorias especializadas tem uma característica muito interessante, você não atua só com processo, só com atendimento, trabalha com fiscalização, tem que atender as ações, tem que ter pontos estratégicos, tem que conversar com o poder público, então exige que você tenha um tempo, certo? E paciência também para poder desenvolver seu trabalho. Legal. Como é que está essa, vamos dizer, que essa química do Ministério Público com o governo do Estado? Essa, né? Eu não sei o que significa química quando tu queres dizer, né? Mas se for a química do bom diálogo, sim, da comunicação, tranquilo, não tem menor, porque eu ainda te falo que a questão do bom relacionamento é muito interessante, porque ambos, a rigor, estão ali para tratar o quê? Bem público, bem-estar das pessoas. Esse olhar público, os nomes que estão lá na sua grande maioria, tem esse olhar público, experiência muito interessante, diálogo, a gente vai saber quais são as dificuldades deles também. Isso é importante. Antes de eu exigir, eu preciso saber quais são as dificuldades, onde você está enfrentando. De alguma forma, tentar ajudar. É uma coisa recíproca para que possa funcionar. Quando eu estava na época da promotoria da pessoa idosa, nós várias vezes está reunido com os secretários. Agora mesmo, eu estou nessa da probidade, chega uma reclamação, eu converso com os secretários, tanto municipais como estaduais. Tem muita questão de saúde. Tem assim, olha, jeito, dessa forma, não tem como fazer isso, não tem como arrumar, mas a gente vai tentar de alguma forma. É isso que se tem que saber até onde é dificuldade e até onde é. Não existe vontade. Não existe vontade nem da pessoa nem vontade política de Não, mas realizar. Saber porque diferenciar isso é o grande segredo. É o grande segredo. assim, eu não vou aqui. Ronald também é um grande amigo, falo direto com ele. Né? Você sabe que ele tem vários anos na promotoria. Até fico feliz dele estar tentando de novo desenvolver o trabalho, mas essa que é a grande situação. Tem promotores e promotores, aqueles que não têm vontade de fazer e fazer só a vontade política. E às vezes você desacredita, muitas vezes perde a vontade de ir no Ministério Público e aí você quer ingressar logo com uma ação. Porque não existe essa vontade de tentar resolver de alguns colegas, né?
Eu disse assim, fica difícil porque está generalizando aqui, quando alguns, né? Como eu te falei, você tem que saber qual a dificuldade do colega. Onde é que está a sua dificuldade? Porque até esse diálogo você tem que saber fazer para evitar que saiam comentários, uma química que tu falaste na pô, de química do jeitinho, para saber que o trabalho ali é sério, que precisa ser desenvolvido. Mas como eu falei no início, cada um tem sua vocação, sua forma de atuar. Certo? Eu, por exemplo, eu não ia desenvolver meu trabalho tão bem se eu tivesse na área da infância, por exemplo. Não é? Ou a da família. Foi quando era geral. Então, são áreas que eu Se identificou muito, não me né, identifico. doutor? Não que eu não ia desenvolver meu Sim, trabalho, que eu acho que onde sim. você estiver, você tem que trabalhar. Você recebe Sim. para aquilo, você foi Mas é preparado para questão de ter aquilo, uma afinidade mas maior, como né, com essa aquela questão de causa. afinidade com aquela causa. Então, isso é importante. O que é importante também é ajudar o Ministério Público. O Ministério Público é apenas um braço. Quer dizer, tu bem sabes, Marcos, só que tu vai ali, tu vê como é a dificuldade. Sim. O que a gente tem que eliminar, que eu acho que tu está querendo falar aí, são barreiras, É. tanto Entraves físicas, na hora de de acesso, que se forma acessibilidade a este membro do Ministério Público, a este promotor de justiça, para que seja ouvido. É isso que talvez você esteja querendo É colocar. como o isso. Ilka colocou, né? Nem todos são tão acessíveis como o senhor Como? e colocam barreiras, a gente nem consegue, muitas vezes, falar. E olha que a gente tem um trânsito muito bom na justiça, o senhor sabe. E a gente não, muitas vezes não consegue isso. Não, todo mundo está sujeito a críticas, e a crítica tem que ser sempre para melhorar, mas há mecanismo também da própria sociedade saber exigir, procurar os órgãos internos da instituição, debater quais são as dificuldades, como é que posso ajudar, como eu te falei. A maioria da. Existem promotores que são reativos, tem promotores que são proativos. Eu sempre tive uma atuação proativa, ou seja, eu não espero alguém me provocar para eu poder agir. Eu também não gosto de estar tudo lidando com ações, porque as ações nem sempre vão ter no tempo e na Tempo hábil, resposta que né, de você, enquanto resolver. você podia Concordo. ter atuado de forma com articulações, com diálogo, você às vezes obtém maior vantagem, Conversando se muito. entende, né, Quantas e doutor? quantas vezes eu resolvi situações com um telefonema? Porque você construiu pontes. Você não destrói, você constrói Troy. pontes, né? Você vai ali até na medida do Até onde possível pode construir essas. também. Por exemplo, um grande exemplo disso, nosso amigo Marcelo, né, que eu tive que levar lá no Ministério Público. Hoje a gente é grande amigo, né? Não precisou entrar com uma ação e a gente houve um diálogo, né? Não precisou um processo, né? Mas por quê? Porque houve a vontade do Marcelo, houve a vontade do Maxwell e houve a intermediação de Dr. Ronald com a vontade de resolver aquela problemática. E é isso que eu quando eu falo que às vezes o trabalho não é bem feito, é quando o Ministério Público ela quer resolver o problema, por exemplo, de uma produtora e ela não quer resolver o problema do cidadão. E o cidadão é a parte mais frágil da, vamos dizer assim, da lide. E isso traz assim um incômodo, principalmente para quem entende o que se passa é, nesse mundo, né? Porque aí tem que saber, lá tem, as promotorias têm suas atribuições. Tem umas que só atuam no coletivo, não atua de forma individual. Por exemplo, a promotoria da saúde não atua no individual, só atua no coletivo. Promotoria do idoso, promotoria da deficiência, atua no individual. Mas qual individual? Individual disponível. Ou seja, aquelas que Evandro, você não tem como abrir mão, por exemplo, saúde, né, que é um direito à vida. a placa. Então, nós temos o dever de atuar. Mas, por exemplo, se ele for lá porque ele quer receber uma conta que ele não pagou, isso é uma questão privada. Sim, Aí nós não atuamos nisso, porque, por lei, não há previsão Não pode, né, desse se formato. envolver. Você pode atender, como eu digo assim, para atender eu atendo, mas vou só explicar. Ó, não é aqui. Então, é na defensoria. A defensoria também tem um limite, que é a questão financeira da E pessoa. Se a às vezes, pessoa tem doutor, o um valor maior. cidadão, ele quer saber, né, quer, né, só uma explicação, quer que o promotor diga onde é, como é que faz, quer ser ouvido, na Quer ser verdade, né. ouvido. E isso é perfeito, Ele importante. quer ser ouvido, o cidadão, saber onde é que perfeito. ele vai, qual meio, o que é que ele pode fazer.
E esse esclarecimento e essa é muito importante, né. Aí é que Muito. precisa, nem sempre que você vai chegar lá, você vai encontrar o promotor, porque ele pode estar em audiência, Sim, certo? Ah, tem muitas audiências. Ou ele está em inspeção, ou ele está sendo convocado para desenvolver atividade. Por isso que é bom ter os agendamentos, mas nunca deixar. Por isso que você precisa de uma equipe multidisciplinar. Sozinho não dá conta, porque, por exemplo, lá na promotoria de idoso, eu disse logo, aqui eu não vou atuar sem uma. como, Preciso né. atuar esse profissional, olhar. Eu vou estar indo nas casas de todo mundo. Como, não? Mas É, pode, de alguma forma, fazer esse levantamento tranquilo e lhe dar suporte para tomar decisões. Então sim. também tem que. Pô, será que esse cara consegue atender todo mundo do jeito que eu quero? Não é assim. Mas o ideal é sempre atender. Então, isso eu não posso agora, mas vem na hora. Sempre Ideal, né, gostei de doutor? trabalhar Acho com que agendamento. exista tanto como tem as pautas para as audiências, exista também aquele momento onde você possa receber, né, É esses um as processo de pessoas, formação. né, Por exemplo, lá nós com temos chamado um setor assessoria. de triagem, porque às vezes, como são centenas de promotores, são com as mais variadas atribuições, a pessoa não sabe nem qual é que ele vai cair. Então, tem um setor de triagem que ouve a demanda da pessoa e indica, olha, aí vai para você vai promotoria tal. Sim, Mas o caso não é não é nessa aqui. promotoria. Não, mas eu quero falar com. Aí tu falaste da questão do acesso. Então, É, muitos assim, eu quero falar é com agora ele. Você vai atender, mas diz, olha, não é comigo. aquele É, meu amigo ali, ele É, pode te entendeu? ouvir, né. para agora deixar um pouquinho mais leve, né, no oferecimento de barbearia Rei Arthur, Facan, é, professor, na época da promotoria do idoso, qual foi o caso mais marcante que tocou, além de tocar o promotor, tocou o ser humano? Lá é um desgaste emocional rotineiro. Mas eu posso Gente, te né. dizer com toda a franquia que não foi só um caso, foram alguns de forma bem chocante, que recebia denúncias e que tinha que fazer resgate, acho que a ICO até participou de alguns. Um que a gente encontrou, a filha maltratava a mãe com escaras, já não conseguia locomover, não falar, ela gritava de dores, certo, à noite, porque formigas estavam picando ela. Então, eram os vizinhos que ouviam, vizinhos denunciaram. Então, essa senhora foi um caso impactante, porque ela conseguiu levá-la para o hospital, o médico mesmo disse, ela não aguenta nem 24 horas, e realmente ela foi a óbito. Outro foi o senhor que a gente encontrou dentro de um lixo. Para descobrir que existia um ser humano ali, foi a coisa mais difícil do mundo. Aí entra a retaguarda, porque eu nunca fui sozinho. Sempre vou com toda a retaguarda para poder dar o atendimento adequado. Como é que eu tô especializado para poder, É porque não né, cada adianta, um na sua é área, né. aquilo que tu acompanhaste. Então, Sim, se eu vou e eu tenho a impressão que aquela pessoa vai precisar de um olhar plano de saúde no momento, então você já sim. faz com o SAMU, certo? Você vai precisar de um abrigo temporário, você já tem que ter o pessoal da prefeitura, da CEMUS, das secretarias. Então você já envolve ali, você não fica, depois eu trago, você É, resolve na resolve hora, tudo logo, tudo né. logo naquela hora, para poder realmente ter. Não se frustra quem faz as denúncias. Poxa, eu falei isso, eles vieram aqui, olharam e foram embora. É muito se É. fala aí. Não Então, não, fizeram a gente foi nada, lá né. e de alguma forma resolveu. Aí vai se identificar a segunda parte. Quem é o responsável pelaquela violência? Quem é o responsável por aquele abandono? Por que que aquela pessoa chegou naquele estado para tomar as medidas para que não ocorra novamente. Doutor Coutrinho, a gente estava conversando em off, o que acontece muito é esses empréstimos aí consignados de idosos, com netos, filhos, né, Familiares, né. familiares. Ah, qual é a dica que o senhor deixa para essas pessoas? Qual é a penalidade, né, que elas podem sofrer por estar cometendo esse tipo de crime? O senhor, como um agente. Essa é uma forma de violência financeira que se chama, que ocorre de diversos fatos, esse que você está falando é um recorte, que é muito comum. E quem são os autores dessas violências? São familiares, a sua grande totalidade são filhos, netos, e ocorre de uma maneira muito simples. É importante dizer que não tem classe social para isso. Pode ser tanto uma pessoa que tem muito dinheiro como que tem muito pouco, seu Bolsa Família.
Então, geralmente é assim. Imagine você, pai, mãe, certo? Você que é avó, avô, você tem um filho que lhe pede alguma coisa. Não vai negar, nós não fomos educados nem criados dessa. Então, quando o filho assim, mãe, não pegue sol, coitadinho, só vai pegar isso aí, vai ao banco, vai cair, vai pegar ônibus, entendeu? Deixa que eu vou para a senhora. Então, me dê meu cartão, me dê a senha, não se preocupe. Quando ela vai se preocupar, tem mais um centavo no banco, tem empréstimos, em cima de empréstimos. Quando chega, você imagina que o pai e mamãe para denunciar um filho tem que ser algo que chegou ao insuportável. Não é fácil, porque significa o quê na sua mente? Você fracassou de alguma forma naquela criação. E tem uma palavra, por isso que eu sempre repito, o que você quer dizer com essa palavra? E usa muito, é muito comum, esse filho é mal criado. Ora, o que quer dizer um filho mal criado? Alguém criou mal. Alguém criou, E quem né? criou mal? Então você já está imputando uma responsabilidade a um pai e Pra uma mãe. si, né? Então ele já tem aquela preocupação, poxa, eu vou lá dizer que eu não soube criei. educar meu filho. Você está entendendo qual a dificuldade que você tem em ter acesso a esse tipo de pessoas que são violadas? E por isso o maior denunciante que existe são os vizinhos. Doutor Coutrinho, eu vi alguns dados e eu vi que hoje na nossa justiça existe uma grande gama de ações de superendividamento por conta dessas situações. O endividamento é uma situação brasileira, né? Oferece muito crédito e você, às vezes, como eu digo assim, quem tem fome tem pressa, né? Quem está aqui confortavelmente em cima, montado no seu dinheiro, ele vai dizer que aquela pessoa é irresponsável. Não é assim. E às vezes você não gasta só com você. Nós somos aqui, na sua grande maioria, famílias pobres. Eu tenho uma família gigante, por exemplo. Família muito pobre. Ou muito. Então, muita gente ainda depende de você. Depende da gente. Você é acostumado a ver que pensões tem famílias inteiras que estão em volta daquela avó. Isso é muito realista. Então, Tudo sendo ajudado como é que pelaquela eu vou avó, né, alimentar esse doutor? povo todo? Como é que eu vou vestir? Como é que eu vou dar transporte? Começa a tirar empréstimos. E você, um exemplo muito grande. Se você recebe uma aposentadoria, a primeira coisa que você recebe é o quê? Uma ligação do banco. É oferecendo um empréstimo. E para evitar esse superendividamento, você tem que ter cuidado com o empréstimo, que é bom, né? Você fala, você tem tantos por cento, juro baixíssimo, então você vai pagar de alguma forma, né? Tem que pagar. Vira uma bola de neve. E hoje essas ações com o banco elas estão até suspensas pelo que eu pesquisei, pelo TJ Maranhão, porque pelo grande volume para eles poderem analisar e dar umas decisões, vamos dizer assim, padrão, pelo que eu entendi. Mas aí já chegou no extremo, né? O banco já está cobrando, porque existe a lei do superendividado, né? Justamente para que a pessoa tenha a possibilidade de amenizar suas dívidas. Mas a gente está falando aqui de uma população vulnerável. Vulnerável. Então é muito comum você estar andando pela Rua Grande, não sei se alguém aqui já teve essa experiência, mas deve ter tido. Alguém que chega de alguma financeira ali abordando, tira empréstimo, tem chapeuzinho, não é? Pega Todo no teu mundo braço assim. pega no seu Muito braço. grande, né, Então, para doutor? você que tem um certo esclarecimento, é fácil, mas para quem é vulnerável? Ah, não, eu venho assim, vem aqui. Não, não se preocupe, é facinho, bota aqui seu rostinho. Eu mesmo, doutor Coutrinho, recebi ligações de financeiras, por exemplo, olha, a gente tem um dinheiro guardado seu aqui, o dinheiro meu guardado, então, quer dizer, manda para mim, mas eu preciso pagar algum, não, preciso, eu digo, não, então o dinheiro não é meu, se eu preciso devolver, o dinheiro não é meu. Quantas vezes você recebe ligação por dia, cara? Todos nós temos celular, recebe. Convencionou chamar spam, oferecendo os mais diversos produtos para que você compre, né? Nós vemos uma sociedade capitalista de alto consumo, né? Então fica aquela propagandas estimulando a você consumir, consumir, consumir. Agora está um pouquinho menos, mas antigamente chegava até já os cartões prontos em Pronto, casa. Não sei se vocês lembram. foram ações que ao longo do doutor? tempo se foi proibindo, né? Cara, não pedia porque que recebia. Já chegou Ainda pagava aqui. as anuidades, que É. você sequer Nem tivesse Os mandado o documento. solicitou. A gente, o programa tá gostoso, mas a gente está chegando ao final, Que né? pena. Eu agradeço a presença de Dr. Coutrinho e a gente queria dar uma placa de agradecimento, né, em nome do Acessibilidade Meu Mundo,
né, com o patrocínio da Turis Brindes, que nos Ele ofertou merece. essa placa, né? Pode ficar aqui. Tá ótimo. Pronto. A gente está agradecendo a Turis Brindes. Obrigado. Tá? O senhor tem a palavra final para deixar suas redes sociais, né? Dizer Não tá aí, mais usando. dizer como é que o pessoal pode lhe acessar no Ministério Público. Bom, é importante. Primeiro, eu quero agradecer ao Maxwell, o pessoal da equipe, os patrocinadores pelo drink, né? Excelente drink. Vida na Vida Bartender. Vida na Vida Bartender. E o simbolismo, né, dessa placa aqui, eu poder compartilhar um pouco da história de vida, da minha atuação na. É importante as pessoas que tiverem alguma dúvida, algumas coisas, telefones gratuitos, né, de acesso direto. Se tiver alguma denúncia, pode procurar a ouvidoria, 0800, 098, tem que depois até disponibilizar, né? Nós temos, através das redes sociais do próprio Ministério Público, que estão disponibilizadas de forma pública, na página, que todo mundo tem acesso a essas páginas, assim como elogios, como reclamações. Estamos lá para melhorar o trabalho dia a dia, e só se melhora com críticas e sugestões. Chegamos ao final de mais um Sensibilidade Meu Mundo. Bem-vindo ao meu mundo.